Senhor presidente, eu começo meu discurso saudando o representante do escritório de Taiwan, senhor Benito Liao. Eu, deputado Eduardo Bolsonaro, sou o único deputado dessa casa com 2 declarações oficiais da Embaixada da China contra a minha pessoa, por utilizar a liberdade de expressão para alertar o mundo de muitas das coisas que a China faz, em especial em questão à espionagem, e na pandemia, o que foi fazer o uso da pandemia para fazer suas políticas, como condicionando a venda de vacinas, máscaras e outros insumos. Isso daí a gente não pode aceitar e talvez na China eles não estejam habituados com Twitter, Facebook, redes sociais, mas aqui no Brasil os deputados têm que ser respeitados. Presidente, feita essa preliminar, eu falo aqui que eu estou retornando de uma viagem do Oriente Médio, passando ali por Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, e é gritante a diferença que tem entre esses países, aqueles verdadeiros países de primeiro mundo, onde você, Luiz Lima, não encontra um muro pichado, você não encontra um papel na rua, tudo é asfaltado, tudo é bonitinho, todo mundo segue as regras, O contraste que a gente vê com essas tristes cenas de violência em Copacabana, no nosso Rio de Janeiro. E o contraste é bizarro, por quê? Porque lá eles estão discutindo energia, segurança alimentar, educação, cidades futuristas como na Arábia Saudita, The Line, Neon. E aqui no Brasil, quando a gente vem para cá, a gente tem evento do Ministério da Saúde com dança bate-cu, o fim das escolas cívico-militares patrocinadas pelo governo Lula, o desarmamento da população, o que já está dando reflexo, e certamente quando vierem os números, a gente vai sentir a população pagando com o seu próprio sangue essa política genocida chamada desarmamento. E a coisa só piora, porque na COP, por exemplo, o Lula fala que os fóruns internacionais têm que tomar as decisões e que elas sejam implementadas nos países sem passar pelos respectivos congressos nacionais, ou seja, dá uma banana aqui para o Legislativo. Aqui no Brasil, a gente fica dirimindo rixa entre poderes. Uma Suprema Corte hipertrofiada que não sabe o seu lugar. Aí então o Senado faz uma PEC para responder à Suprema Corte, não permitindo decisões monocráticas, fazendo com que tudo passe pelo Pleno. E nisso o Brasil vai ficando onde no mundo? Sem um projeto de país, sem um projeto para educação, sem um projeto para tecnologia. Um rombo de 200 bilhões de reais que não vão ser sanados esse ano. A gente vai para o ano que vem com déficit, a economia vai para o buraco e não adianta aumentar os tributos, que isso daí é igual ao socialismo. No primeiro momento, o caixa do governo pode até arrecadar um pouco a mais, mas no segundo momento vai faltar quem trabalhe para pagar esses tributos, que o emprego do brasileiro vai para a Índia, vai para a China. E pior ainda mais quando um governo vassalo desses globalistas resolve colocar na reforma tributária ou arcabouço fiscal ou em qualquer projeto ele encontre margem para fazê-lo, ele encontra espaço para tentar colocar políticas ESG. ESG basicamente é o seguinte, para resumir a história. Os europeus e os países desenvolvidos decidiram criar uma plataforma protecionista e estrangular outras economias. Então o Brasil, que poderia estar voando, se seguisse o exemplo dos países da Eurásia, muito mais pragmáticos, não. A gente vai botar uma bola de ferro no nosso próprio pé, inventada principalmente pelos europeus, onde não tem uma discussão racional sobre meio ambiente, e o Brasil vai ficando para trás. Esses mesmos europeus que fizeram um plano sensacional de fertilizantes e agricultura orgânica, e foi implementado no Sri Lanka. Para quem não acompanhou, no Sri Lanka, o presidente foi derrubado do poder por uma revolução popular, porque primeiro estrangularam os fazendeiros e depois sobrou para o povo pagar a conta desse alimento caro, ou então, pior ainda, de desabastecimento. Exemplo semelhante está acontecendo na Holanda. É por isso que foi eleito de maneira surpreendente o Geert Wilders. Pouco se fala aqui no Brasil nessa mídia dominada pela esquerda, mas o que aconteceu na Holanda? Tentaram fazer a mesma coisa lá. Vamos reduzir o agro holandês em nome do meio ambiente. Olha que lindo, Zuco. Olha que lindo, Luiz Lima. O que aconteceu? O Partido dos Fazendeiros da Holanda saiu praticamente do zero e elegeu a maioria de senadores. E agora elegeram o primeiro-ministro, Geert Wilders. Então, fica o exemplo aqui do Brasil, para o Brasil, para a gente ver a força do nosso agro e também para dizer que esse movimento é mundial. A reação à esquerda, como a esquerda tem as suas políticas internacionais de maneira global, a reação também vem de maneira global. É Trump nos Estados Unidos,
Bolsonaro no Brasil, Geert Wilders na Holanda, os amigos do Chega, do André Ventura em Portugal, o Vox com Santiago Abascal, presidente caindo no Sri Lanka e agora Javier Milei aqui na nossa Argentina. Que vale lembrar, chegou ao poder porque nós conservadores não somos iguais a determinados grupos liberais. A gente sabe que o real perigo é a esquerda e a gente aceita se unir a qualquer um contra esses comunistas. Que Deus abençoe o Brasil e que não tenhamos mais um comunista também no nosso STF, como Flávio Dino, para que a gente não tenha um prolongamento desse clima de tensão entre STF e Legislativo. Até porque Flávio Dino disse, né, que já prendeu traficantes de drogas, já prendeu assassinos, mas nada é pior do que os bolsonaristas, meu Deus do céu. Mais um dodói da cabeça lá. Um abraço. Obrigado.